homem foi eleito com essa promessa aqui, ó. Make America Great Again. Então, ele vai cuidar da casa dele. Ô, Samia, você tocou no ponto importante, que é nos impactos que o Trump vai causar, mesmo não fazendo nada diretamente por alguns outros países, tá? Eu queria que você falasse sobre a real situação dos Estados Unidos da América hoje, como se encontra os Estados Unidos, tá? Né, se o Trump vai ter muito trabalho a fazer, porque tem muita gente que acredita que o Trump ele vai, de alguma forma, interferir, né, em situações como Venezuela, como Brasil, tá? Eu acredito, mas eu sei que você sabe muito mais do que eu sobre esse assunto, que o Trump sim vai influenciar em todo mundo, aqui no Brasil, Venezuela, em todo o resto do mundo, mas não fará nada de concreto nesses países. Né? O que você acha sobre isso? Ele pode sim, tá, além de trabalhar lá nos Estados Unidos, fazer alguma coisa para ajudar esses outros países, como o Brasil, por exemplo? Olha, uma pergunta fantástica, fabulosa. E eu vou falar para você do ponto de vista europeu e vou falar, mas basicamente o homem foi eleito com essa promessa aqui, ó. Make America Great Again. Então, ele vai cuidar da casa dele. Ele já prometeu que ele vai cuidar, que ele vai fechar as fronteiras, que ele parece que tem até uma ação lá tem uma cidade americana que eles vão fazer na verdade, procurar os ilegais, né, para mandar, para deportar. Então, assim, ele tem um grande trabalho a fazer lá dentro dos Estados Unidos, com relação a essa agenda verde, por exemplo, essa agenda maluca que o Biden queria implantar. Né? Então, assim, existe muita coisa a fazer. Aqui os europeus estão muito preocupados porque eles acham que perderam o parceiro do transatlântico, que, claro, a Europa, de uma forma geral, tem muitos governos de esquerda, por exemplo, o governo alemão, eles têm críticas pontuais, porque eles acham que, por exemplo, o Trump vai taxar alguns produtos. Sim, ele vai taxar produtos para proteger a indústria americana. Ele prometeu fazer isso, porque ele prometeu dar mais empregos. E como é que ele faz isso? Ele é fomentando a indústria nacional. Então, eu vejo assim que existe muita esperança de muitos países, assim, o Brasil, né? Eu vi o discurso também do nosso querido presidente Bolsonaro, mas eu vejo também assim que o Trump ele vai ter muito trabalho. Agora, a gente sabe também que o Trump, nos 4 anos de governo, o mundo teve paz. E aí a gente vê que existem questões, por exemplo, eu particularmente acho que ele vai se focar muito nessa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu acho que ele vai trazer esses dois numa mesa de negociação e que essa guerra vai acabar. Porque isso é uma das coisas que ele falou na campanha. Essa questão do Oriente Médio, a gente já vê se arrefecendo. Então, são questões e são questões que atingem o mundo de uma forma, olha, os Estados Unidos, de certa forma, eles estão envolvidos nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Os Estados Unidos forneceu muitas armas, né? Então tem essa questão, por exemplo, o que é muito importante para ele também, que os europeus voltem a pagar o valor que eles têm que pagar para a NATO. Né? Os alemães não estavam pagando nem os 2% que deve pagar para ter a proteção do NATO. Então, existem questões geopolíticas que os Estados Unidos não dá para a gente tirar, assim, não dá para a gente falar de lugar nenhum sem citar os Estados Unidos. A gente sabe que os americanos eles têm, por exemplo, bases militares quase que no mundo inteiro. Então, de uma certa forma, o mundo todo vai sentir, sim, o que o Trump vai fazer agora. Ele vai, de novo, ele tem um dever de casa a fazer e ele vai cuidar basicamente do país dele e dessas questões aí de geopolíticas que atingem o mundo inteiro, essas guerras, né? Então, isso a gente vai ver e a gente já está vendo, na verdade. A gente já está vendo que a Ucrânia quer voltar a conversar com a Rússia, né? Então, a gente vai ver muitas coisas. E olha,
Eu tenho, assim, excelentes, eu tenho, assim, um bom feeling de que o mundo vai ser muito melhor com o Trump. Vai influenciar muito, né? Aqui no Brasil, você acha que pode ter alguma influência aqui no Brasil? Olha, eu escutei várias Sim. coisas. Eu não sei se vocês escutaram aí, mas parece que eu não tenho certeza se isso, mas, por exemplo, eles vão fazer a embaixada brasileira, a embaixada americana vai ter uma base do subsolo. Não sei se vocês chegaram a comentar essa Isso, notícia. exato. Mas subterrânea. Então, subterrâneo. Então, a gente sabe também que o Brasil é um país estratégico para os Estados Unidos. Mas eu sei também que existem questões que, por exemplo, no passado, ali nas últimas eleições brasileiras, houve interferência da CIA nas nossas eleições brasileiras. E parece que isso é uma questão, porque atinge o governo americano, é uma questão que eles vão também tocar. Agora, e eu sei que tem deputados republicanos, como aquela deputada Salazar, que parece que está com essa pauta aí de realmente investigar, porque é a mesma coisa. Os americanos, quando eles têm empresas em outros locais, em outros países, eles têm que cumprir a regulação, o regulamento local, né, do país. Então, se ficar claro de que houve uma interferência realmente da CIA, eu acho que é uma questão de segurança nacional. Agora, em que ponto, em que nível, como, eu realmente não sei. A gente tem uma das coisas dos americanos é que eles não entram nessa questão de eles não vão interferir na soberania do Brasil. Isso não, de forma nenhuma, não creio, né? Porque isso é contra também a política americana. Pronto, Samia, você esclarece muito. Tem muito ouvinte, Samia, que acaba caindo na conversa de alguns influenciadores, né, que dizem que são de direita e fica fomentando esse tipo de coisa, que o Trump veio aqui, né? Para você ter ideia do nível, tinha pessoas falando aqui, inclusive, nas mídias sociais, né, pessoas muito grandes, inclusive, com uma grande audiência, falando até que o Trump viria aqui buscar o Bolsonaro, só para você entender o nível das coisas. Infelizmente, o pessoal acredita, muita gente acredita nisso, né? Foi muito bom você esclarecer isso. O Trump, ele vai cuidar da casa dele. Pode influenciar aqui? Pode, né? De forma indireta, mas não que ele vai olhar e fazer alguma coisa aqui. Perfeito, Samia. Ô, rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.